Olá, essa videoaula é destinada à resolução do exercício Avenida da Olimpíada Brasileira de Informática de 2024, a segunda fase. A resolução será gravada em JavaScript. E caso queira ver a resolução em Python, recomendo olhar o outro vídeo. A questão é a seguinte: Avenida. Luiz está se preparando para começar a estudar em uma nova escola, que será inaugurada na avenida que ela mora. A avenida possui 2.000 metros de comprimento e existe um ponto de ônibus a cada 400 metros, incluído no fim e no início da avenida. A tabela embaixo indica a distância de cada ponto de ônibus para o início da avenida. Então a gente tem 6 pontos, cada um distanciados um ao outro por 400 metros, sendo eles 0, 400, 800, 1.200, 1.600 e 2.000. A casa de Luiz está localizada no início da avenida, junto ao primeiro ponto de ônibus. A escola, por outro lado, está localizada a uma distância D do início da avenida. Luísa pretende pegar o ônibus na porta da casa, descer o ponto de ônibus mais próximo da escola e andar a pé o restante do trajeto. Assim, por exemplo, se a escola está a uma distância D de 720 metros do início da avenida, ela vai descer no terceiro ponto de ônibus, localizado a 800 metros do início, e andar 80 metros em direção ao início da avenida, para chegar à escola. Luísa pediu sua ajuda para descobrir quantos metros ela precisa andar, dada a distância em metros D da escola para o início da avenida. Determine qual a distância entre a escola e o ponto de ônibus mais próximo. A entrada é composta por uma única linha, contendo um único inteiro D, representado a distância em metros da escola para o início da avenida. Seu programa deveria imprimir uma única linha, contendo um único inteiro, a distância mínima em metros que Luísa deverá andar entre um ponto de ônibus da escola. As restrições são que D é entre 0 e 2.000. Então, por exemplo, se a gente vem aqui e observa o que foi escrito, a gente tem basicamente essa reguinha de 0 a 2.000 metros. E a ideia é que a gente insira um ponto D, que é onde está a escola. Vamos supor que a gente pôs D igual a 1.500. E a gente vai identificar se D está mais perto do ponto à direita ou do ponto à esquerda. E imprimir a distância do ponto mais próximo. Então, por exemplo, nessa situação, se a gente fizesse os cálculos aqui, vamos de 1.600 menos 1.500, sobrasse 100, e fizesse o 1.500 menos 1.200, sobrasse 300, a gente identificaria então que o ponto à direita, que é o do 1.600, ele é mais próximo do que o ponto à esquerda, que é o do 1.200. Então, o que o nosso programa iria querer que a gente imprimisse seria o 100 como resposta. Então a gente chegaria aqui no final e responderia 100. Essa é a ideia do nosso exercício. Partindo então para a nossa resolução de exercício, vídeo sobre o contexto, a gente vai começar com o básico. Vamos definir a variável d, que vai ser coletada. Então a gente vai escanear ela, porcentagem d, d. E então a gente conseguiu fazer a captura do ponto do ônibus seguinte. Agora que vem a parte interessante do nosso código. A gente vai utilizar de cálculos matemáticos para poder identificar como a gente vai encantar cada ponto. A gente então vai criar uma variável chamada ponto anterior. E a partir dela a gente vai realizar a seguinte operação: esse math floor d divididos por 400 vezes 400. A operação que a gente está realizando aqui é uma divisão de d por 400. Então, arredondando isso para baixo, fazendo com que o valor fique inteiro. Então, multiplicando esse valor para 400. Quando a gente faz toda essa operação, a gente consegue achar qual é o ponto mais próximo anterior à escola. Se então a gente for pegar desenhado aqui o cálculo, ele seguiria mais essa ideia. Supondo que a gente colocou o próprio 1.500. Aqui, 1.500. Dividimos por 400 então. A gente vai, por exemplo, multiplicar por 3.
gente multiplica por 3, a gente subtrai 1.200, sobra 300, a gente adiciona 0, coloca vírgula, multiplica por 7, 7 não, por 7, daí tem, sobra 2.800, daí sobra 200, 2.000, fica 3,75. Daí a gente vai arredondar isso para baixo, então no fim a resposta que a gente vai ter vai ser simplesmente um 3. Então esse 3 vai ser multiplicado por 4, resultando em 1.200. Então, como a gente pode ver, depois de todo esse cálculo aqui, a gente chegou à conclusão que o ponto anterior a 1.500 mais próximo é o ponto 1.200. E a partir dessa informação a gente consegue desenvolver todo o nosso cálculo para identificar qual é o ponto mais distante e qual é o ponto mais próximo. Então aqui a gente vai agora calcular a distância entre esse ponto e o outro. Já que a gente tem o ponto atual, a gente pode calcular a distância. Vamos chamar de distância anterior. E só fazer D menos ponto anterior. Porque como o ponto D está depois do anterior, a gente vai ter que fazer dessa forma. Que daí a gente não precisa lidar com números negativos e nem cuidar com isso. Agora um detalhe importante pra gente é descobrir qual o ponto posterior. Isso é mais simples ainda. A gente vai só simplesmente pegar o ponto anterior, e como cada ponto ele é definido por uma distância fixa de 400 e 400, a gente vai chamar 400. E agora a gente vai poder fazer o mesmo cálculo da distância, com o único cuidado de que a gente vai colocar o ponto posterior antes do ponto que a gente está. Por causa que como ele vem depois, ele vai ser maior. Ao fazer isso, a gente tem a distância dos dois pontos em que são os arredores da escola. Quando a gente tem esses dois pontos que são arredores da escola, a gente pode fazer a seguinte operação. Printf, porcentagem D, já que a gente quer imprimir o inteiro. Math, que é uma biblioteca padrão do utilizado, Math. Dist, distância no caso, anterior, e distância posterior. Esse processo ele vai retornar qual o menor número entre os dois. Então ele vai fazer toda a verificação que a gente tinha que fazer anteriormente de qual número é qual mais apto para isso, aqui dessa forma. É bem simplesinho. Vale ressaltar, importante, que essa resolução utiliza a biblioteca Math, que é permitida pelo próprio interpretador do Saci da OBI. Então vocês conseguem utilizar isso para realizar essas operações mais complicadinhas. Tanto floor quanto min, pode ter um ceil, por exemplo, pode ter um max. Eu recomendaria dar uma olhada e analisar na hora que você for fazer a coisa que vai ser uma mão na roda. Agora a gente vai pôr isso no Saci. Agora, estando no Saci, a gente pode, enfim, fazer o teste do código. A gente vai pegar aqui os exemplos dados pela própria questão. Damos 720. E quando a gente executa, ele deu 80. 720 é um ponto que está aqui. E por ser 720, ele está mais próximo do 800. E o 800 menos 720 vai ser igual a 80. É por isso que a gente teve esse resultado. Se a gente pegar aqui então o 30, ele vai dar 30, porque ele é um dos pontos mais próximos do zero. Então ele vai tornar 30 porque essa é a distância do ponto zero. Se a gente colocar 1434, ele é mais próximo de 1600 do que de 1200. E por isso ele vai retornar 166, que é a distância que ele tem do outro ponto. E se a gente colocar 400, como ele é exatamente em cima do ponto no ponto de ônibus, a resposta vai ser zero. Então, essa é a forma de se solucionar a questão Avenida da segunda fase da UBI de 2024. Agradeço por a atenção.